Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmão e irmã do Ministério de Formação, a paz de Jesus. Me chamo Frederico Mastroângelo, membro do Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria, na paróquia do Sagrado Coração de Maria, na cidade de Coração de Maria, aqui no interiorzinho da Bahia. Já tendo passado por coordenações do Ministério de Formação no meu grupo de oração, na Arquidiocese de Feira de Santana, ao qual faço parte, no estado da Bahia, tendo coordenado o Ministério de Formação na RCC Brasil, me alegro de poder, nesta hora, me dirigir a você, que tem esse chamado de Deus para a sua vida, de exercer o Ministério de Formação no grupo de oração. Atualmente, no Conselho Nacional, eu sirvo ao Senhor coordenando a comissão estatutária. E estou aqui gravando esta formação através desta condição que nós temos hoje, que é esses encontros virtuais, para falar para você de um tema que é muito importante. Ministério de Formação, um chamado de Deus. Existe um chamado da parte de Deus para a sua vida. Deus está chamando. Deus tem ordens para nós, Ministério de Formação. E qual tem sido a nossa resposta? Como nós temos respondido a esse Deus que, por misericórdia, por graça, quis contar conosco? Para fundamentar a nossa colocação a partir desse tema, o Senhor me inspirou um trecho da Sagrada Escritura que eu queria convidar você a tomar comigo na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 6 e 7, que deve ser muito conhecido seu enquanto Ministério de Formação, mas que eu quero pedir ao Senhor que, à luz do Espírito, o próprio Espírito que inspirou o escritor sagrado a escrever esse texto, que este mesmo Espírito agora possa agir na minha e na sua vida. E olha que mesmo através de um vídeo, mesmo de forma virtual, mesmo diante das circunstâncias que nos encontramos nesse tempo, Ele é capaz sim de agir, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele é onipresente. Então que Ele possa agir através deste texto, trazendo a novidade que desde a eternidade, creio eu, Ele já tinha reservado para nós, nesse tempo, nesse momento, nas condições que nos encontramos, nesta hora, neste dia e neste local em que você me assiste. Romanos 12, do 6 ao 7. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Amém. Irmão, irmã, nós trabalhamos muito esse capítulo de Romanos 12, sendo que já foi tema, já foi palavra norteadora para nós, Movimento da Renovação Carismática Católica do Brasil. Mas me permita uma breve contextualização. Nós estamos aqui em uma etapa da carta aos Romanos
que é considerada como conselhos e preceitos morais. São alguns conselhos, são alguns preceitos que fora dado aos romanos, que hoje é para mim, hoje é para você. E começa então lá o início do capítulo 12, dizendo: não vos conformeis com este mundo, não entrei na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, em outras traduções, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se modele, não se conforme, não entre na forma do que aí está, mas ao contrário, transforme o que aí está, mas essa transformação começa aqui, na renovação da mente. O que é que nós temos permitido entrar em nossa mente, que tem nos modelado ao mundo, que nós precisamos pedir ao Espírito que tire de nós, para que ao contrário, ao invés de nós nos conformarmos ao mundo, nós nos transformemos a partir de nós. E essa transformação do espírito, essa transformação da mente, é para que algo aconteça, para que possais distinguir, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Ora, quando eu estou conformado ao mundo, eu não consigo perceber a vontade de Deus para mim. E eu preciso, então, não me conformar a ele, mas, ao contrário, transformá-lo pela renovação do meu espírito, da minha mente, para que aí, então, por consequência, eu consiga distinguir, separar, discernir qual é a vontade de Deus. E aí, o escritor sagrado começa a nos apresentar a vontade de Deus. O primeiro ponto que ele vai tratar, que eu não vou detalhar aqui, mas é acerca da unidade entre nós. Somos muitos fazendo parte de um único corpo. Precisamos estar unidos. E aí, então, dentre dos conselhos, eu vou conseguir discernir qual é a vontade de Deus. E nesse contexto, então, o escritor vai nos apresentar que existe também não apenas trabalhar a questão da unidade, mas que existe um chamado. E esse chamado, ele é de Deus. Você que está no Ministério de Formação, não foi o seu coordenador que lhe chamou. Não foi o presidente diocesano, não foi o presidente estadual. Ao contrário, estas pessoas, elas são instrumentos na mão de Deus para nos chamar. Eu me lembro como Deus foi utilizando-se de elementos para fazer o chamado dele na minha vida. Um dia eu estava voltando do curso de teologia para leigos com o irmão, no meu carro, vindo de Feira de Santana. Nós íamos 2 vezes na semana para a Feira de Santana para esse curso de teologia. E voltando, conversando sobre ministérios, um irmão falou assim comigo, o irmão que estava comigo: você já pensou em servir no Ministério de Formação? Deus vai usando de elementos, de pessoas, mas não foi aquele irmão simplesmente que queria chamar a minha atenção. Não vou contar aqui a história do meu chamado, mas começou assim. Mas trago para vocês, dentro desse cenário, para dizer que o chamado é de Deus, ainda que ele tenha começado a me chamar através de uma conversa dessa, tranquila, normal e natural com meu irmão, e ele fala isso, me dá uma alerta. Depois Deus foi se utilizando de outros elementos, de outras pessoas, para me chamar ao exercício do Ministério de Formação, mas o chamado é de Deus. Até porque a palavra vai dizer, e aí me permita retomá-la. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. É Deus quem escolhe, quem chama
quem capacita e quem envia. Meu irmão, minha irmã, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. Desde a eternidade Ele já tinha te escolhido. Em algum momento da sua vida, na sua história, utilizando de alguém, de uma pregação, de uma formação, de um coordenador, Ele te chama. E ao você responder positivamente a esse chamado, Ele te capacita para depois te enviar e mais, vai com você. Ele não erra na escolha. Ele não errou em te escolher. E quando Ele te envia, Ele vai contigo. E Ele te chamou conferindo a você o dom. Conforme nós vimos, é Deus quem nos dá o dom e nos dá por graça. O que é o ministério? O ministério é colocar o dom a serviço. Deus te deu o dom de ensinar? Ensine. E aí, quando você coloca o dom a serviço, você está exercendo o ministério. Porque ao receber o dom, você está sendo chamado ao ministério. E quem é chamado ao ministério deve dedicar-se a ele. Quem tem o dom de ensinar, ordem do Senhor, que ensine. Quis Deus contar conosco. Quis Deus te conceder o dom para que você colocasse esse dom a serviço da comunidade, no grupo de oração, no movimento da renovação carismática católica, portanto, exercendo o seu ministério, o ministério de formação, que é um chamado de Deus para a sua vida, e nós precisamos responder positivamente a esse chamado, nos dedicando ao ministério. É uma ordem. Que se é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. A ordem de Deus para você, através dessa minha formação, é que você se dedique ao ministério de formação. Porque nós precisamos, meu irmão, minha irmã, responder a um chamado. E repito e retomo, chamado esse que foi de Deus para a nossa vida. Como nós temos respondido a esse chamado, entendendo que o chamado é de Deus e olhando quem é Deus para nós, no nosso livre-arbítrio, podendo dizer sim ou não ao chamado de Deus, mas olhando para quem é Deus para nós, o nosso tudo, o Senhor, aquele que era e virá, o Todo-Poderoso, o excelso, Deus conosco, o Deus que cria, que salva, que liberta, que santifica, nós só podemos responder positivamente a esse chamado. E são tantos os serviços do Ministério de Formação no movimento, a partir de um grupo de oração. Existe o grupo de perseverança, que o formador precisa, dedicando-se ao ministério, colocando o dom a serviço, ministrar formações no grupo de perseverança. Existe a formação do módulo básico dentro do processo formativo, fase querigmática, módulo básico, formação específica. Existe a formação do módulo básico, que é papel do Ministério de Formação. Existe a formação de formadores dentro da terceira etapa do processo formativo, formação específica, formar formadores, que é papel nosso enquanto Ministério de Formação. Existe uma formação de modo geral, formação de liderança, formação para coordenadores, que o núcleo pode confiar a nós, o núcleo do grupo de oração, a partir do coordenador do grupo de oração, que o conselho diocesano, o conselho estadual pode confiar a nós. Existem muitos serviços para o Ministério de Formação. E quem deve fazê-lo? Quem foi chamado por Deus. Chamado por Deus como? Recebendo de Deus o dom.
E quando eu coloco o dom a serviço, eu estou exercendo o ministério. O que não falta, meu irmão, minha irmã, o que não falta é o serviço no ministério de formação para nós. E se Deus nos chamou, se tem serviço, o que é que nós precisamos fazer? Executar o serviço. Até porque nós pregamos tanto que Ele é o Senhor e que nós somos servos. Mas às vezes nós queremos mandar e fazer aquilo que está no nosso coração. Não é uma realidade de um lugar pontual, mas formando por aí ou pregando para aí em alguns encontros de formação, é uma realidade onde nós temos pregações no geral. 1000 pessoas do estado ali ouvindo a pregação. Quando divide pelos workshops de ministério, eu já tive a realidade de pregar para 1000, 1200 pessoas em um encontro de formação estadual. E quando divide por ministérios, eu fazer formação para 10, 12 pessoas. Não tem problema fazer formação para 10, 12 pessoas. E eu preciso formar com o mesmo empenho como se eu estivesse formando 1000, 2000 ou 10.000 pessoas. Mas eu quero que você reflita comigo. Quem está formando o módulo básico, neste exemplo que eu estou trazendo para você? Quem está aplicando o módulo básico dessas 1000 pessoas que estão na formação geral? E quando vai para a formação específica, no Ministério de Formação só tem 10, 12. Será que não está faltando algumas pessoas que Deus chamou, dando o dom do ensino, chamou para o Ministério de Formação? Será que não está faltando algumas pessoas dedicar-se a este ministério? Responder positivamente ao chamado de Deus, vestir a camisa do Ministério de Formação. Eu quero que você me entenda, eu não estou fazendo uma formação para fazer uma valorização excessiva do Ministério de Formação. Não, não é isso. Mas eu quero chamar a nossa atenção a uma reflexão. Se existe um ministério que foi sonhado por Deus, e foi. Se existe um serviço para esse ministério que Deus confiou, com certeza também tem pessoas que são chamadas a colocar esse serviço em prática. E se está faltando pessoas para assumi-la, aí eu tenho certeza, o erro não está em Deus. Talvez algumas pessoas não tenham percebido o chamado de Deus para a sua vida. No meu grupo de oração, às vezes eu sou delegado pelo núcleo de serviço, a juntamente com outras pessoas discernir, ajudar os irmãos novos que estão fazendo o processo de formação a discernir o seu ministério para servir no grupo. Sem querer julgar ninguém. Mas quando a gente pergunta à pessoa em que ministério ele quer servir, a maioria das vezes é o ministério de pregação, o ministério de cura e o ministério de música. E aí a gente pergunta, mas por que você sente que deve servir nesse ministério? Onde Deus falou com você? Através de que você sente que é um chamado de Deus para a sua vida servir nesse ministério? Nós precisamos ampliar a nossa visão nesse sentido e entender que eu só vou servir bem, servir de verdade, se eu estiver no lugar que Deus sonhou para mim, no lugar que Deus me chamou. Porque se eu não estiver no lugar que Deus me chamou, o serviço não vai ser bem feito. Eu posso até executar o serviço de forma técnica, bem feita, mas o fruto do serviço, tocar no irmão, isso não vai acontecer. Falando no fruto do serviço, me recordo agora do catecismo da igreja que nos ensina que só quem forma é Cristo. O conteúdo da formação
é Cristo. E você que está formando, está sendo um porta-voz de Cristo. Ei, ministro do Ministério de Formação, que tem um chamado de Deus, você está sendo chamado para ser porta-voz de Cristo, porque quem forma é Ele. E quando você está exercendo o Ministério de Formação, você está sendo porta-voz dele. E quando você está exercendo o Ministério de Formação, você está levando um único conteúdo: Cristo. E quando as pessoas se encontram com Cristo através da formação ministrada por você, essas pessoas têm vidas transformadas, porque o encontro com Cristo transforma a vida, e assim precisa ser a nossa formação. Não é uma mera transmissão de conteúdo, não é uma escola, não é ler livros, ler apostilas, mas ao contrário, é aplicar formações carismáticas inspiradas por Cristo, pelo Espírito, sendo porta-voz de Cristo, onde o conteúdo é Ele, onde quem forma em nós é Ele, proporcionando aos formandos um encontro pessoal com Ele. Repito, encontro esse que transforma a vida. Olha que maravilha é exercer o ministério de formação. Meu irmão, minha irmã, é um chamado, e o chamado é de Deus, e nós já vimos aqui. Diante da contextualização da Sagrada Escritura, ora utilizada, que é preciso renovar a mente para discernir a vontade de Deus, e entre outras coisas, inclusive unidade, estamos focando aqui em um conselho: dedicar-se ao ministério. Porque você foi chamado quando Ele te deu um dom. E quem é chamado precisa dedicar-se ao ministério. Quem tem o dom de ensinar, que ensine. Nós precisamos vestir a camisa. Repito, não uma supervalorização do ministério. Todos os ministérios são importantes. Nenhum ministério é maior do que outro. O ministério não é mais importante que o grupo de oração, porque uma parte não é maior nem mais importante que o todo. Mas eu preciso fazer bem aquilo que Deus me chamou a fazer. E se foi Deus quem te chamou a assumir o ministério de formação, se foi Deus que te deu o dom de chamar, qual tem sido a sua resposta? Me permita trazer um exemplo de quando eu comecei a assumir o Ministério de Formação na Arquidiocese. Naquela época nós não tínhamos o Ministério de Formação. Mensalmente tinha reuniões de alguns ministérios a nível de Arquidiocese. Tinha o sábado à tarde da reunião da intercessão, tinha o dia da reunião do Ministério de Pregação, tinha o dia da reunião do Ministério de Cura, vários ministros nessas reuniões, entre outros ministérios. Mas quando a gente foi, eu era secretário-geral na época, quando a gente foi analisando quem tem módulo básico, a grande maioria dos servos que estavam na formação específica da pregação, da cura, da intercessão, não tinham módulo básico. E nós não tínhamos o Ministério de Formação a nível de diocese. Consequentemente, também a maioria dos grupos de oração, se não 100%, não tinha formadores. E o que foi que o Conselho Diocesano discerniu naquela época? Trago como exemplo, não é uma regra que você deve fazer na sua realidade, mas foi assim que Deus nos inspirou naquela época. Nós demos uma diminuída nas formações específicas em nível diocesano, montamos uma equipe de formação, não tínhamos o ministério formado na época, não tinha coordenador do ministério na diocese. Montamos uma equipe de formação que tinha presente o presidente diocesano, o secretário-geral da época, o coordenador da pregação, o coordenador do Ministério Universidade Renovadas, o coordenador do Ministério de Cura, e montamos uma equipe e discernimos por diminuir as formações específicas e fizemos um planejamento bem organizado com quem ia fazer, o que ia fazer, quando ia fazer, divulgamos e organizamos uma turma de módulo básico para servos
da diocese. Ali nós passamos um ano, em finais de semana, em uma escola que, no início, todo mundo rezava junto no pátio da escola. Era mais ou menos 100 servos sendo formados no módulo básico, que era a realidade da época. Todo mundo fazia a oração inicial junto e depois dividia em 3 salas. Cada sala ficava um formador, aplicando o mesmo ensino. Mas para não fazer uma formação para 100 pessoas, cada um fazia para 33, 35. Chegava mais perto, tirava dúvida, fazia dinâmicas. E esse era o ensino 1. No ensino 2 rodava. Cada formando, quem estava com esse formador ia para esse, quem estava com esse ia para aquele. De tal maneira que no final de semana todos passavam por todos os formadores. E aí nós fizemos uma sequência de um ano e bem planejada aplicamos o módulo básico para quem já estava no serviço. Nesse contexto, o meu presidente diocesano me chamou para assumir o Ministério de Formação, que estava ali nascendo, a princípio, naquela equipe, contando inclusive com coordenadores diocesanos de outros ministérios, que o discernimento foi diminuir um pouco a formação específica. Terminada essa turma de módulo básico, eu ainda contei com essa equipe de formação para aplicar a primeira formação de formadores da arquidiocese. Para quem nós aplicamos? Para aqueles que fizeram o módulo básico e que ao longo do módulo básico se sentiram chamados a ser formadores. Porque não adianta dizer, a gente vai aplicar uma turma de módulo básico aqui, você vem, participa e vai e forma lá no seu grupo de oração. Nem todo mundo que sentou no módulo básico tem o dom, tem o chamado para exercer o ministério de formação. Mas quem tem, precisa exercê-lo. E exercê-lo bem. E aí, voltando para o nosso exemplo aqui, para o nosso testemunho, nós aplicamos a primeira turma de formação para formadores. E aumentou o número de formadores. Aquela equipe que era de 5 na diocese, presidente, secretário-geral, coordenador da cura, coordenador da Universidade Renovadas e coordenador da pregação, agora foi ampliada. Por quê? Porque depois de um ano de módulo básico, alguns se sentiram chamados ao Ministério de Formação, nós aplicamos formação de formadores para eles, eles passaram a compor conosco a equipe, e aí agora nós voltamos para uma segunda turma de módulo básico a nível diocesano, não exclusiva para servos, mas já contando com formadores novos. E aí aconteceu o ciclo. Por um momento aplicando o módulo básico, por outro momento aplicando formação de formadores para quem fez o módulo básico. E isso foi ampliando o número de formadores na diocese, ao ponto de começar a ter formadores nos grupos de oração, vestindo a camisa, assumindo o chamado, entendendo que o ministério de formação é um chamado de Deus. E depois de um tempo, quem me substituiu na coordenação do Ministério de Formação na diocese foi inspirado por Deus a ampliar as turmas de módulo básico. Não precisava mais apenas uma única turma, mas poderíamos já ter mais turmas de módulo básico. E foram feitos alguns polos, onde é o grupo de oração, que tem formadores, que já fizeram o módulo básico, que já fizeram a formação de formadores, que está sendo acompanhado pelo Ministério de Formação em nível de diocese, para começar a aplicar lá na base, lá no seu grupo de oração, o módulo básico, mas não apenas para os membros do seu grupo de oração, mas para membros de grupo de oração vizinhos. E aí nós começamos a ter polos de módulo básico na diocese, com o intuito de quê? De ir ampliando o número de pessoas que passaram pelo módulo básico, dentre aqueles que passaram, que foram chamados ao ministério. Estes iriam para a formação de formadores a nível da diocese, para ir aumentando o número de servos do Ministério de Formação. Hoje temos módulo básico em 100% dos grupos de oração? Não. Com essa realidade de pandemia, que paramos por um tempo, a aplicação do módulo básico tem acontecido?
no momento em que eu gravo? Não. Mas o cenário hoje é bem mais confortável do que aquele onde nós convocamos servos que já estão no serviço e não tem módulo básico. Nos apareceram cerca de 100. É preciso um planejamento. E quem vai fazer esse planejamento? Você, que é do Ministério de Formação, e que entende que Deus lhe deu o dom de ensinar e que, portanto, você precisa ensinar. Precisa exercer o ministério, dedicar-se ao ministério e fazer não necessariamente o planejamento que eu trouxe aqui como exemplo, mas o planejamento que Deus vai inspirar para você no seu campo de missão. Não você sozinho quanto Ministério de Formação. É claro, se for no grupo, com o coordenador do grupo e o núcleo. Se for em nível de diocese, com o conselho diocesano. Mas é preciso que você, do Ministério de Formação, entenda que foi Deus que te chamou quando Ele te deu o dom de ensinar. Comecei com a palavra e vou voltar para ela. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se você é chamado ao Ministério de Formação, dedique-se a ele. Vista a camisa. Se tem o dom de ensinar, é a ordem de Deus para você nesta hora, meu irmão, minha irmã. Ensine. Te convido por um instante a clamar o Espírito Santo, o doador dos dons, para que ele confirme no teu coração que se existe desde a eternidade um chamado de Deus para você, que ele te chame agora, caso essa seja a vontade de Deus, ou que ele atualize esse chamado na sua vida, caso você já tenha um chamado, caso ele já te deu o dom e você não tenha exercido o ministério. Ou quem sabe até tem exercido, mas está na dúvida, será que é isso que Deus tem para mim? Vem Espírito Santo. Ó Paráclito, ó Consolador, ó Doador dos dons. Ó pessoa dom ser derramado sobre nós. Vem Espírito Santo e confirma o chamado de Deus em nossas vidas. E dai-nos a graça, Espírito Santo, de sermos fiéis a esse chamado. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de nos dedicarmos ao ministério que Deus nos confiou. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de ensinar, de apresentar Jesus, o único conteúdo da formação. Vem, ó Paráclito, ó Consolador, ó força do alto. Baseado, Senhor, na palavra norteadora para nós nesse ano, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Derrama mais do teu Espírito sobre nós nesta hora, para que nós tenhamos a força necessária, inclusive para te testemunhar, ó Senhor, dedicando-se ao ministério, exercendo o ministério de formação, formando. Vem, 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 Espírito Santo. Uria canta labasiri candari uria labasiri ari ari abanarari ari ala. Shiriri candari uria labasiri candala lariri la 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 lariri. Uria candala basiri candala. Candara lariri. Candara lariri uria rabalara candara bandara lariri. Uria candara lariri. Desejo, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo confirme o chamado de Deus para a tua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ministério de Formação, um chamado de Deus. Se você tem um dom de ensinar, que ensine. Que Deus nos abençoe.